Bom, foi bem curioso, porque eu comecei a gravar muito conteúdo lá atrás, e eu lembro que uma produtora, né, que Na me época, gravava... conteúdo pra onde? Quantos Porque eu produtores? sempre, quando começou o digital, eu entendi que eu não precisava repetir a mesma coisa todo dia, que eu brinco até rouca de tanto repetir todo dia. Como abrir uma conta numa corretora, o que são dividendos, o que é o ticker da bolsa. E, cara, quando começou mais ir pro digital, eu falei, cara, eu posso gravar um vídeo e mandar pra todo mundo a mesma coisa. E eu comecei a gravar a aulinha lá, não procurem meus vídeos antigos, por favor. Então eu comecei a gravar os vídeos, tal, explicando, tal, blá. E daí eu lembro que a galera que me gravava, a produtora que a gente tinha feito na época, o cara falou assim, cara, você assiste Shark Tank? Vocês são irmãos, são investidores da bolsa, vocês deveriam estar, só que o Shark não tinha vindo pro Brasil ainda. Eu achei o máximo o cara ter achado isso, porque eu falei, puta, meu, super novinho, tinha 20 e poucos anos, o cara achar isso, que lisonjeada, né? Aí beleza, daí o Shark veio pro Brasil, etc. Ninguém me conhecia, não tinha nem, acho que muita idade, nem muita maturidade e tal. E daí, beleza, começou o programa. Quando eu comecei a dar muita palestra, e daí fundei também o Instituto de Empreendedorismo, que é o Êxito, um de educação financeira. Então eu comecei a falar mais, né, nos palcos. O Sebrae começou a me chamar muito para falar sobre investimentos em todos os lugares. Começaram a falar, pô, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark, não sei o quê. E começou alguns anos. Até que, quando entrou a 5ª temporada, né, eu tinha dado uma entrevista, inclusive, para a Fabi Saad, do Mulheres Positivas, foi muito interessante. E a Fabi falou assim, olha, eu sempre indico, né, tipo, eles me pedem algumas sugestões de mulheres, não sei o quê, pô, achei super legal sua história, lá mandei pro Shark. Só que até então um monte de gente tinha me falado do meu perfil. E daí chegou um ponto que marcaram uma reunião comigo, entrou a pandemia. E minha ligação com eles foi um call, foi online. E daí, pô, então a gente tá sondando o teu nome, não sei o quê, pra próxima temporada, mas a gente não sabe quando vai ser a gravação, não sabe se vai ter gravação. Ah, legal, obrigado. Sabe se vai ter mundo. Ainda tem mundo, etc. E isso assim, tipo, putz, de março até setembro eu não sabia se eu tava como convidada, meia cadeira, uma cadeira inteira ou nada. Tipo, eu não sabia nada. E, tipo, tem umas 2, 3, assim. E daí também, aí eu acho que tem uma vantagem, né? Tipo, como eu tinha muito vídeo gravado, eu não tive que fazer um teste de câmera, e também mesmo porque a gente tava na pandemia. E daí, a única coisa que eles me perguntavam, eu falei, cara, assim, eu fiz 2 entrevistas na minha vida. Uma, e não me julguem, foi pra me livrar de uma matéria da faculdade, porque eu já trabalhava no mercado financeiro com meu irmão. E daí eu entendi que se eu passasse no processo seletivo, eu me livrava da matéria, que era de psicologia voltada para processos seletivos. Que eu achei genial a faculdade ter feito isso, mas enfim. Aí eu falei, cara, passei, fiz a entrevista e passei numa multinacional que eu não fui trabalhar lá, depois pedi desculpa pro time lá, mas não fui. E a segunda foi no Shark, porque é literalmente uma entrevista. Ou, você vai ser agressiva? Você vai brigar com os outros Sharks? Você vai investir de verdade? O que é seu perfil? O que você gosta? O que você não gosta? Você respondeu o quê quando me perguntaram se você vai ser agressiva? Que eu quero só saber se você cumpriu a promessa. Também o que gostaria. Você respondeu? Também gostaria. É muito importante sua resposta. Eu falei, olha só, veja bem. É. Se o negócio for bom, eu vou disputar por ele. Afinal, eu não tô aqui pra brincadeira, né? Você falou que ia ser agressivo. Não, então. não sou agressiva. Eu sou uma pessoa que gosta de bons negócios. E quando eu acho que eu vou perder, eu convido. Brincadeiras à parte. Eu acho que, assim, é natural, né? Assim, entender que o programa, além de ser um programa de investimento, obviamente que o público também quer ver algo que seja emocionante, que tenha uma reação. Pô, porque, assim, aquela pessoa que é igual uma aula. E daí eu entendi muito isso quando eu fiz meu mestrado de educação e tecnologia. Pessoas aprendem de jeitos diferentes. Você pega um professor que fala assim, tudo calminho, ele pode ser o melhor professor do mundo. Ele não conecta com o aluno. Então, ou seja, se é um programa de também educação, a gente tem que entender que até a nossa reação, o nosso perfil, ele conecta ou não. Então, acho que era muito disso. Eu falei, olha, eu sou essa pessoa. Então, e daí me perguntavam muito quando eu entrei, né? Daí finalmente veio ali a resposta, olha, você vai... Primeiro eles tinham falado, não, vai ser talvez uma meia cadeira. Falaram, não, você vai uma cadeira inteira, e não tinham me falado quem ia sair, inclusive. Aí eu já entro diretamente dentro do estúdio, no meio da pandemia, sem ter muito contato com os outros Sharks, só conhecia o Apolinário por causa do Instituto, inclusive. Já tinha conversado com ele algumas vezes, mas não tinha tanta amizade assim. E ele me deu várias, assim, dicas ali. Foi engraçado que a diretora, na época era a Eugênia, me falou assim, olha, não, a gente vai te dar um caderninho e tal. Eu falei, esse caderninho vem o resumo do pitch, né? Porque eu tava acostumada a investir em startup, que eu tinha o pitch deck, tinha um resuminho ali.
Aí falou, não, é um caderninho em branco. Eu falei, o que eu faço com isso? Ela falou, você faz pergunta e anota. Eu falei, caraca, meu. Eu falei, putz, e daí o primeiro dia que eu fui gravar, tinha um acrílico entre os Sharks. Porque a gente tava no meio da pandemia. Ou seja, o Apolinário não me escutava. O Caíto, idem. Eu falei, cara, o que eu faço aqui, né? E daí eu lembro que no meu primeiro dia de gravação eu tentava perguntar e não conseguia. Porque eles já estavam mais tempo juntos. E daí, atropelado, assim. O segundo dia teve gravação Luísa Trajano. Luísa Trajano chega num ponto e fala assim, gente, é o seguinte, vocês não deixam a Carol falar. Ela me salvou, inclusive.